ver aqui. Ela tá tão ruim, que essa câmera, eu me lembro que quando a mãe usava, ela era tão boa. Coisa assim, de uns 8 anos já. Acho que é por isso, né? Mas vamos lá. Eu vou esperar 5 minutinhos, pessoal. Vocês conseguiram assistir o vídeo? E eu vou começar também logo aqui compartilhando a tela, para que a gente veja se vai dar certo. Chegou aí a tela para vocês? Sim, tá aparecendo o slide. Tá, perfeito. Então, pronto. Somos quantos? 10 pessoas, mais ou menos. Mas eu vou começar, tá? Não posso perder tempo. Pessoal, boa noite. Se você quiser começar a gravar, já vamos. Boa noite, gente. Hoje, 19 de maio de 2020, aqui estamos para dar continuidade ao conteúdo da disciplina de Penal 2 da FAFIC. O nosso conteúdo hoje é concurso de crimes, não é? Concurso material, crime continuado e concurso formal. Nós vamos ver cada um deles passo a passo. Eu solicitei que vocês fizessem um estudo prévio para facilitar a compreensão, não é? Para que a gente não se detesse tanto tempo nesse conteúdo. Mas aí, à medida que nós estamos explicando, vocês vão tirando as dúvidas de vocês. Esse conteúdo ele vai estar nos artigos 69, 70 e 71. Primeiro, a gente precisa compreender o seguinte, que concurso de crimes, obviamente, a gente observa que mais de um crime aconteceu. E se mais de um crime aconteceu, o agente ele deve ser punido por todos os crimes que ele cometeu. Ele não pode, por exemplo, cometer vários crimes e ser punido só por um deles. Agora, quando a gente fala só um crime, ou mais de um crime, esses crimes não são em processos separados, tipo, uma pessoa matou alguém dia 10 de janeiro e matou outro agora no dia 30 de março de 2020. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Vai ser instaurado o processo para o primeiro homicídio e vai ser instaurado o processo para o segundo homicídio. Quando a gente fala nesse nosso conteúdo em concurso de crimes, esses crimes eles têm que estar interrelacionados. Ou no mesmo momento a pessoa cometeu vários crimes, como, por exemplo, ele chega numa farmácia para assaltar, aí ele comete o assalto, ou seja, ele comete um roubo, na mesma hora entra lá um desafeto dele, alguém que ele tem raiva. Aí ele aproveita, já está com a arma ali e vai matar outra pessoa. Então, foi no mesmo dia, no mesmo momento. Então, isso vai estar contido no mesmo processo. E ele vai responder pelos dois delitos. Ele vai responder pelo roubo e vai responder pelo homicídio. Mas acontece também que esse crime ele pode ser praticado mediante apenas uma só conduta. Mas uma só conduta ele pode obter vários resultados. E ainda a continuidade dele. Mas aqui a gente só está fazendo a introdução do conteúdo. Então a gente vai estudar um por um, né? Iniciando pelo concurso material de crimes, tá certo? O concurso material de crimes ele é muito simples de compreender. Primeiro, a gente vai observar aqui o conteúdo do artigo 69 do Código Penal. O conteúdo, vou pedir para vocês, por favor, gente, quem for fazer alguma intervenção, que fale um pouquinho alto, porque o som não está muito bom para mim, tá? Então, o concurso de crimes do artigo 69 vai dizer o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação, vocês estão vendo que o primeiro requisito aqui é que eu tenho que ter mais de uma ação, e não uma ação somente, ou não somente uma omissão, pratica dois, porque se for só um, é só um crime, não será concurso. Pratica dois ou mais, ou seja, o mínimo é que tenha a prática de mais de um crime. Pratique dois ou mais crimes idênticos ou não. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. O que é que o artigo 569 está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, que se você praticou mais de um crime mediante mais de uma ação, você vai responder pelos dois delitos. Para quem entrou depois, eu vou até aproveitar para comentar o mesmo exemplo que a gente falou no início da nossa aula. Digamos que a pessoa entra numa farmácia e ela quer assaltar aquela farmácia. Ela quer cometer um roubo, não é? Então, ela está lá com a arma, é um assalto, passa tudo e tal. De repente, na farmácia, entra uma pessoa que ele não gosta. Um ex-namorado da mulher dele, por exemplo. E aí, ele aproveita, está lá no meio do assalto, uma coisa não tem nada a ver com a outra, ele pega a arma e atira e mata aquele inimigo que entrou na farmácia naquele momento. E aquele senhor, ele não foi
para defender ninguém. Ele simplesmente entrou na hora errada, no momento errado. E aí, o que é que acontece? Quando, digamos que a polícia chega na mesma hora, ou prenda em flagrante. Então, esse processo vai ser um processo só para apurar o roubo, a mão armada, não é? E para apurar o homicídio. Quando ele for, como o crime, o homicídio é privativo do júri, esses processos eles vão tramitar juntos na vara do júri, porque a competência do júri ela prevalece sobre a defesa. Então, lá ele vai responder pelo homicídio desse inimigo e vai responder pelo roubo. Uma vez que o juiz vai condená-lo pelos 2 crimes, a gente vai fazer sentença que contém mais de um crime, dá um trabalhinho. Quem já teve a oportunidade de ler, quem já teve a oportunidade de estagiar fazendo sentença, no meu caso que estou como assessora fazendo sentença, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que julgar os 2 crimes no mesmo momento. Então, o processo ele vai caminhar, vai ser ouvido em audiência todo mundo e vão ser produzindo provas sobre os 2 crimes. No final, o juiz vai prolatar ali a sentença. Para ficar mais fácil, eu vou até tirar o homicídio. Digamos que ele atire nesse amigo dele e acabe cometendo uma lesão corporal grave. Nem vou botar no homicídio para ficar mais fácil para vocês. Para não ter que ir para a júri e tal. Então, na hora que o juiz de primeiro grau, o juiz comum, pegar esse crime, ele vai fazer lá, contando tudo que aconteceu, vai falar das provas produzidas e no final ele vai colocar assim, ó, do crime de roubo. Aí ele vai julgar o roubo. João da Silva vai para julgar o roubo. Está travando? Está travando, gente? Aqui eu olhei hoje, está em 80 mega. Não é a minha internet, não. Eu acabei de olhar ela, a gente subiu o plano da minha para 100 mega e eu, nesse instante, eu olhei a velocidade da minha que estava em 80 mega. O microfone que está pausando. Eu acho que é porque esse microfone não é dos melhores. Eu peguei hoje ali na casa da minha mãe. Ver se ele fica paradinho aqui, se melhor. Então, o que acontece? Tá travando. Aí, gente, eu acho que não é a minha internet, não, viu? Tá travando para todo mundo. Quem só tá travando um pouquinho a imagem, mas o áudio tá normal. Mas o som tá normal, é o que nem mais importa. Porque você já vai para mim e vocês já estão acostumados. Cris, se alguém tiver com o microfone ligado, por favor, eu não estou visualizando ninguém com o microfone ligado, não, mas se tiver, desliga, por favor. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, tá? Então, o que acontece? Amanhã eu vou na rua tentar comprar outro. Aqui eu estou escutando normal, que bom, graças a Deus. Então, vamos lá. Então, o juiz vai colocar lá do roubo, vai julgar o roubo e vai aplicar a pena do roubo. Digamos que condene ele a uma pena de 6 anos pelo roubo. Aí depois, lá abaixo na sentença, ele vai colocar da lesão corporal grave. Vai julgar a lesão corporal grave. O que acontece? Ele vai, no final, vamos dizer que pela lesão corporal grave, ele pegue aí 4 anos. Então, no primeiro ele pegou quanto? Eu disse 5, foi? Pelo crime de roubo, ele pegou 5 anos. Pelo crime de lesão corporal, ele pegou 4 anos. Aí, no final, o juiz soma essas penas e vai dar 9 anos. Ou seja, ele julga os crimes separadamente. Esse é o concurso material. Depois, ele soma as penas e estabelece o regime da condenação. Eu vou abrir aqui o chat rapidinho. Cris, o juiz primeiro... Fica aumentando e diminuindo. Eu estou falando no mesmo... Eu estou igual a cantor de dupla sertaneja. Eu estou mantendo o tom. Fica aumentando e diminuindo. Cris, eu acho que é... Cris. Oi. Eu acho que é só interferência do microfone, porque realmente tem hora que você está falando normal, e tem hora que está bem baixinho, e tem hora que está bem alto. Eu acho que é só o microfone mesmo. E o pior interferência dele. É diferente, porque esse computador, ele não tem caixa de som. E algum fio. Mas eu quero saber se está dando para entender, porque não é possível que a gente vai precisar parar de novo essa aula. Tá dando para entender aqui. Posso, gente, para vocês entenderem, porque, infelizmente, meu computador
computador deu um problema, eu já mandei hoje para o conserto. Aí consegui esse equipamento para dar hoje à noite, mas amanhã eu vou ter que ir atrás de comprar alguma coisa. Tentar falar mais devagar? Tá, eu estou falando, mas deixa eu falar mais devagar, tá bom? Eu, para entender o que é o concurso material, o agente, ele pratica a ação ou a omissão mediante mais de uma conduta. Ou seja, ele pratica mais de um crime. Lá no vídeo que vocês assistiram, é claríssimo, ela dá lá, a Cris Flores, ela dá outros exemplos. Ela dá um exemplo até que ela diz que a pessoa vai, assalta, depois na fuga ela atropela uma pessoa, depois ele chega não sei aonde, estupra outro, e aí ele vai responder pelos 3 crimes e essas penas serão somadas. Então, qual é o requisito principal para que eu possa compreender o concurso de crimes? O requisito principal do concurso de crimes estão aqui. Pluralidade de condutas, pluralidade de crimes, e eles podem ser homogêneo ou heterogêneo. Homogêneo quando eu tiver os mesmos tipos de crime. Por exemplo, se ele cometeu uma lesão corporal na pessoa na farmácia, aí lá na frente, na fuga, ele bate o carro em alguém e comete outra lesão corporal. Isso aí seria homogêneo. E heterogêneo, esse exemplo que a gente deu, um roubo e uma lesão, seria heterogêneo, ou seja, não são da mesma espécie. No artigo 69, eu tenho o parágrafo 1º e o 2º, que vai dizer o seguinte: na hipótese desse artigo, quando ao agente tiver sido praticado pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição. Mas aqui eu vou deixar para a gente explicar mais adiante. Vamos primeiro entender como é que acontece. Aqui nesse exemplo, eu tenho aí um roubo e um homicídio, certo? Então, nesse caso, ele vai responder. Digamos que ele fez aqui um furto, ó, em algum lugar. Depois ele encontrou com esse senhor, praticou um roubo e depois ele matou alguém. Então, isso tudo vai estar no mesmo processo. E o juiz vai julgá-lo pelos 3 crimes, na mesma sentença. E ele vai receber a pena desse crime, a pena desse e a pena desse. E, ao final, o juiz ele vai somar essas penas. Alguma dúvida até aqui? Nessa soma dessas penas, tem algum limite? Não, o céu é o limite. Tanto que, às vezes, a gente escuta fulano de tal foi condenado a 300 anos. Pelo novo pacote anticrime, vocês sabem que ele só cumpre 40. Mas a quantitativa de crimes, o céu é o limite. É de acordo com o que realmente der no resultado. Arthur falou aí. Cris, o que foi, Arthur? Cris, é porque tu disse assim, no concurso material, o agente pratica ação ou omissão, eu queria copiar o restante. Tá. Ele pratica mais de uma ação ou omissão, ou seja, ele tem várias condutas com vários resultados. Aí, no caso... No caso, é independente um do outro. É independente, perfeito. E aí, no caso, essas penas, elas são somadas. Dá um trabalho danado, sabe? Às vezes a gente pega no mesmo processo vários crimes e vários réus. Cris? Aqui ficou mudo. Ele tá mudo também. Mudo. Tu tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo, Ela travou, a professora travou. Agora a professora não tô ouvindo mais nada. Eu mandei mensagem para ela no WhatsApp, avisando. Alguém não tá rezando, não, viu? Agora faz como isso. Que moléstia dos cachorros é essa? Que essa aula não sabe. Pelo amor de Deus. Vixe, que conteúdo carregado. Não é? Ah, Maria, mas dá padre Josinaldo rezar antes de começar a aula. Mas vamos lá, pessoal. Deu para vocês entenderem que é o mais simples, o concurso material de crimes. Sim. Sim. Outra questão que a gente precisa compreender em relação a esse conteúdo, que é esse parágrafo 1º e esse parágrafo 2º. Muitas vezes, por exemplo, você vai julgar um crime e é um crime que não foi cometido mediante violência, grave ameaça, o outro foi. Então, o que é que acontece? Caso
você vá suspender, não é? Fazer aquela aplicação do SUSIS, ela só pode ser feita se a soma das penas não ultrapassar 1 ano. Se a soma das penas ultrapassar 1 ano, não vai caber SUSIS. E aí, por exemplo, se um for cabível de restritiva, aquele diz, na hipótese do artigo, quando a gente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade não suspensa, ou seja, não tiver sido feita nenhuma suspensão por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição. Ou seja, eu não tenho como fazer a substituição por restritiva de direito. Até porque no concurso material de crimes, essas penas elas vão ser somadas. A gente viu também aqui no artigo, no caput, que vocês estudaram e viram que muitas vezes os crimes, uns são punidos com reclusão e outros com detenção. Então, se acontecer e você está sendo julgado por 2 crimes, em que um seja condenado com detenção e o outro com reclusão, a regra é a seguinte: ele vai condenar nos 2, obviamente, mas eu não posso somar detenção com reclusão. E aí, o que é que o juiz faz? Ele manda cumprir primeiro o crime da reclusão. Quando ele cumpre a reclusão, é que ele vai iniciar a detenção. Agora, se for tudo reclusão, um de 2 anos, outro de 4, outro de 3, o juiz soma tudo e estabelece o regime. Mas se for um de reclusão e outro de detenção, na sentença a gente vai colocar assim: fulano resta condenado a pena de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção. Cris, Oi. é porque tinha gente esperando a senhora mandar o link de novo. Tipo, eu entrei agora. Tem outras Oi, pessoas mas que voltou, né? Cris, eu queria tirar uma então dúvida. voltar, tá? Ela pode voltar dessa parte, Cris. Eu acho que eles só não pegaram essa parte da soma, da reclusão com detenção, que quer dizer que não pode somar. Cris, eu fiquei com uma dúvida. Como é? Cris, nessa questão do concurso material, Tá. se você julga cada crime independente para depois somar as penas, no caso, se tiver um atenuante menor de 21 anos, o atenuante vai ser em todos os crimes Não, também? cada crime vai ter a sua pena normal. Você faz separadinho. Aí, no final da sentença, a gente abre um tópico. Tendo em vista o concurso material de crimes, soma as penas estabelecidas, restando em. Aí você soma só os resultados. Mas cada crime vai ter a sua condenação lá prontinha, concluída. Mas o atenuante menor de 21 anos Não, vai atingir se todos os o crimes? atenuante, se tiver um atenuante, por exemplo, se ele for reincidente, vai agravar a reincidência para todos os crimes. Ah, entendi, era essa a minha dúvida. Você vai, cada crime, gente, você vai fazer aquela dosimetria toda, normalmente, como se só fosse aquele crime. Agora, no final de tudo, você vai somar os resultados de todos os crimes. Cris, Oi. Rafael. A Virginia está fazendo uma pergunta aí do lado. Aplicação. Faz a aplicação da pena em cada um. Resultado da terceira fase. Você conclui a dosimetria completa para cada um. Você só não vai falar em substituição, porque isso aí você vai analisar ao final. Mas a pena você aplica individualmente para cada crime. Rafael, você ia fazendo uma pergunta. Isso, eu entendi 80%, só não ficou clara essa questão da substituição, porque assim, eram 2 anos, não era para poder ter direito ao SUSIS, caso não coubesse a substituição por uma privativa, por uma restritiva de direito. Aí agora só é 1 ano, né? Não, assim, 2 anos. Na realidade, se eu disse 1, eu volto atrás. No caso, 1 ano seria para suspensão do processo. No caso, por exemplo, se uma deu 2 anos, mas na outra foi condenada a mais 1 ano, aí já não caberia o SUSIS, porque quando você somou, já está em 3 anos, né? Então, não mais vai ser possível. Mas, Cris, essa questão da possível substituição pelo SUSIS só vai ser quando somar tudo, né? Exatamente. Individual, não. Isso. E não pode, como a Efigênia colocou aí, somar reclusão com detenção. Se uma for detenção, por exemplo, se eu tiver 3 reclusões, aí eu somo as 3 reclusões. Mas se um dos crimes for de detenção, aí você bota o resultado das reclusões e coloca e tanto de detenção. Se o réu for reincidente por crime, se o réu for condenado por crime de detenção e outro de reclusão, deverá primeiro cumprir o da reclusão, sim, sem dúvida. Do jeito que está aí no artigo 69, primeiro ele vai cumprir a reclusão e depois ele cumpre a detenção. Certo? Cris, aí o juiz pode somar todas as penas de detenção e depois, posteriormente, somar todas as de reclusão, mas Isso, nunca as duas. Aí no final ele bota tanto de reclusão e tanto de detenção. Perfeito. Uhum. Ô, Cris, mas no caso, se for uma de detenção e outra de reclusão,
não vai somar, vai ser cumprida separadamente? No cálculo, na execução, a gente acaba botando tudo numa calculadora só. Mas na sentença, o juiz tem que deixar separado tantos anos de reclusão e tantos de detenção. Não pode somar reclusão e detenção. Mas, rapaz, isso é Apolinário que está aqui, mas isso é uma surpresa da noite. Cris, é como se ele tivesse que cumprir a mais grave e depois pudesse cumprir a mais branda. É isso? Isso. Até porque, vocês imaginem, ele fosse condenado a 12 anos de reclusão e 6 meses de detenção. Ia deixar ele solto cumprindo aberto 6 meses? Para depois ele sabendo que tinha 12 para cumprir no fechado? Jamais, né? Então ele vai cumprir primeiro a reclusão. Aí depois é que ele vai cumprir a detenção. Viu, Efigênia? Oi? Não, é porque eu tô vendo que a Efigênia ficou com dúvida, nem sabe, por isso que eu perguntei. Tá. Acho que agora deu para ela entender. Oi, Efigênia. Deixa eu voltar aqui, puxar. Não, era só dizendo o viu do que Cibele disse. Primeira de reclusão, isso. Correto. Alguma pergunta mais? Bom, um outro assunto importante que vocês vão ver lá na frente, mas como está dentro desse conteúdo, a gente precisa fazer menção, é a questão da prescrição. A prescrição, a gente vai ver lá na frente que tantos anos vão prescrever em tantos, mas a prescrição ela não vai ser calculada pela soma. Cada crime vai ter o seu prazo de prescrição. Então, por exemplo, um homicídio, ele vai ter um prazo para prescrição. Um furto, ele vai ter um prazo para prescrição, tá? Então, no caso de prescrição, que é a perda do direito de punir do Estado ou de executar a pena, não vai ser calculada em cima da soma. A prescrição, ela é calculada em cima de cada condenação. Não estudamos prescrição ainda. O que vocês precisam entender é apenas isso. Quando chega lá em prescrição, alguém me lembra, Cris, é a questão do concurso de crimes. Aí a gente vai explicar novamente. Não, no caso é porque a prescrição ela é calculada em cima de cada crime. Vou dar um exemplo prático. Às vezes a gente pega um processo em que a pessoa comete um crime bem grave, por exemplo, um estupro, mas dentro daquele mesmo processo ele também cometeu uma lesão corporal de natureza leve. E aí, como o processo do estupro se demorou um pouco, acaba prescrevendo a lesão leve. E aí vai ter uma sentença de extinção pela lesão leve e o processo segue pelo estupro. Porque cada crime vai ter a análise de sua prescrição feita individualmente. Viu a cachorrinha? Deu para ver, meu bebê? Tá debaixo da cama. Parte que não gera reincidência. O Tayan estava perguntando o quê? Deixa eu ver aqui. Tayan, se o réu for condenado por crime de detenção e outro reclusão, deverá cumprir... Esse aqui já foi, né? Se o réu for condenado por crime de detenção e outro reclusão, deverá cumprir primeiro a reclusão. Isso. A gente já respondeu. Aqui o som está aumentando e diminuindo. Tem nada não, mulher. Dança aí quando esse som aumentar. Dá uma reboladinha aí. É o que temos para hoje. Infelizmente. Olha, o Thiago está dizendo que está normal. Mas vamos lá. Olha, o que está dizendo desse slide aí? Falando que não gera reincidência é para esse mesmo crime. Então, vamos dizer que Tiago, por exemplo, esteja respondendo por esse crime de roubo, lesão corporal e furto. Esses crimes, como aconteceram dentro de um mesmo processo, no mesmo contexto, eles não vão gerar reincidência um para o outro, até porque todos vão transitar em julgado ao mesmo tempo. A questão da reincidência é de uma condenação e outro processo com outra condenação, tá certo? Então, se eu estou respondendo no mesmo processo por 10 crimes, um não pode gerar reincidência para o outro, eles estão sendo analisados no mesmo contexto processual. Deixa eu ver mais. Até Pronto. porque a reincidência não é só após o trânsito em julgado. Então, se eles estão no mesmo... julgado, então, eles não podem ser... um não pode gerar reincidência para o outro porque eles não estão no mesmo processo? Isso não é isso que a gente está explicando? Exatamente. Se é no mesmo processo, como é que um vai gerar reincidência para o outro? Mas está nos conteúdos, a gente precisa fazer esse comentário, mesmo que seja bem lógico, né? Se é no mesmo processo, no mesmo contexto... Não é tão lógico. Eu perguntei para ver se eu tinha entendido mesmo. Eu perguntei para ver se eu tinha entendido mesmo. Não, mas assim, não é assim, a pessoa tem assim uns claros, né? Mas às vezes pode a pessoa interpretar que, como são vários crimes, um poderia gerar, não é? Reincidência para outro. Mas foi bom você perguntar assim. Aqui, a gente tem um quadro, um slide, né? Para facilitar a nossa compreensão.
O que é que ele está falando aqui? Ele está falando aqui do concurso material. Vejam que aqui está julgando o roubo. Está vendo aquilo que a gente falou? Então, ele vai aplicar a pena base por roubo, ele vai aplicar a segunda fase, com agravantes e atenuantes para o roubo, vai fazer a terceira fase em relação ao roubo. No final, aqui deu 7 anos. Aí ele passa a analisar o outro crime. Julgou a primeira fase do estupro, julgou a segunda, julgou a terceira, e a pena do estupro foi 8 anos. Então, o que é que ele vai fazer aqui ao final? Ele vai pegar a pena do roubo e vai somar com a do estupro. E aí deu 15 anos. Aqui, ele está dizendo que não se concede fiança quando em concurso material a soma das penas mínimas combinadas for superior a 2 anos de reclusão, que hoje são 4 anos. Deixa eu voltar aqui. Deixa a gente ir lá para a telinha. Essa figurinha que a gente colocou, o slide não está aparecendo? Sério? Então eu vou voltar lá. Tá não, querido. Você estava explicando sem aparecer o slide. Apareceu? Apareceu agora. Pronto, desculpa, gente. Olha, aqui o que eu tenho falado, né? Como é que vai aplicar a pena? Necessária a individualização da pena analisando cada fase. Então, o roubo, eu vou analisar as 3 fases e dar um resultado. O estupro, eu analiso as 3 fases e dá um resultado. Depois eu somo tudo. Como o roubo e o estupro ambos são reclusão, eu vou somar e colocar 15 anos de reclusão. Se um fosse reclusão e outro retenção, aí a gente colocaria 7 anos de retenção e 8 de reclusão. Mas como ambas são reclusão, soma. Então, aqui a gente já viu, né? Na reclusão e a detenção, aplica primeiro a reclusão. 2 penas restritivas de direito, se, por exemplo, forem aplicadas 2 penas restritivas de direito e elas puderem ser cumpridas cumulativamente, não há nenhum problema. Tá certo? Dúvidas? A dosimetria segue normalmente e no final só soma. Muito simples até aqui. A dosimetria é normal. Cada um vai ser a condenação daquele crime que ele cometeu. Aí, no final desse concurso material, é que vai somar tudo. Ok? Então, eu preciso saber se vocês entenderam o concurso formal, o material, para a gente passar para o concurso formal. Cristiane. A cachorrinha está só chorando aqui. Só um minuto. Ô, mulher, para que tu entra, hein? Tu quer sair? Vai. Ela pede para entrar e ela vai lá para o pai dela, depois ela volta atrás de mim. Cristiane, Rafael. Fazendo aqui um resumão, para a gente seguir adiante. O concurso material de crimes, os requisitos são muito simples. Eu tenho várias condutas, mais de uma conduta e mais de um crime. Ela já veio de novo. Ou seja, numa conduta, eu cometi um assalto. Aí eu cometi outra conduta e cometi uma lesão corporal contra alguém. É diferente de quando você, com uma só conduta, você comete vários crimes. Vamos dar um exemplo, para a gente entender até o concurso material que vai ser daqui a pouco. Se eu pegar o meu carro, que Deus me livre, em alta velocidade, eu atropelar 5 pessoas, eu tenho 5 vítimas. Uma só conduta, que foi estar dirigindo o carro, por exemplo, embriagada, eu posso, por exemplo, lesionar 3 e matar 2. Então, eu tenho 3 lesões e 2 homicídios. Todos esses crimes foram cometidos por uma só conduta. Esse é o concurso formal. Já o concurso material é diferente. Eu pego uma conduta, puxo a arma e assalto a farmácia. Depois eu pego e dou um murro em alguém e lesiono alguém que está ali, de quem eu não gosto. Então, você está vendo que eu tenho uma conduta do assalto e eu tenho a conduta da lesão. Então, eu tenho mais de uma conduta e mais de um crime. Exatamente. Aquele exemplo que eu estava falando era do formal. Estava falando exatamente para vocês entenderem a diferença entre um e outro. Então, no concurso formal, eu tenho uma só conduta. No concurso material, eu tenho mais de uma conduta com vários crimes, idênticos ou não. Eu posso cometer vários crimes idênticos e eu posso cometer vários crimes diferentes, como, por exemplo, um estupro e um roubo. São crimes completamente diferentes. Mas como aconteceram ali no mesmo contexto,
eu vou responder por eles no mesmo processo. Ah, professora, então a pessoa assaltou um banco e um mês depois ele matou uma pessoa. Se aquela coisa não tem nada, aquele crime não tem nada a ver com o outro, são dois processos separados, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se eu entro, por exemplo, como a gente já viu até esse exemplo na sala de aula, de repente você entra numa... Lembra daquela história que a gente disse? Uma pessoa ficou lá fora, pastorando na casa, o outro roubar. Aí os outros lá entraram, assaltaram a casa, mas quando chegaram lá, viram a moça e estupraram. Então, eles vão responder pelo roubo e pelo estupro em concurso material de crimes, porque a conduta do roubo é independente da conduta do estupro. Tá tranquilo para vocês? Cris, Não, aí é uma lesão seguida de morte, aí foi um crime só. É um crime único aí. Tá? É um crime único. E é, por exemplo, se ele espanca a pessoa e a pessoa acaba morrendo. Lembra que a gente estudou? Que a quantidade de socos ele vai ser absolvido pelo resultado morto? Então, é um crime único. É diferente de, por exemplo, ele brigar com essa pessoa, derrubar ela cair, e na hora que ele está fugindo, ele atropela outra pessoa. Aí é um concurso material. Tá? Então, tem crimes que uma conduta vai absorver, que a gente estudou, consunção, o princípio da especialidade, o princípio da absorção, né, o soldado de reserva, entendeu? A absorção não, soldado de reserva quando vai aplicar no mais grave possível. Então, não é esse o caso, tá, Tiago? A sua pergunta foi muito boa, porque exatamente isso as pessoas confundem. Ah, mas bateu e a pessoa morreu, uma lesão seguida de morte. Então, ele vai ser um concurso material entre a lesão e a morte? Não. No caso, a morte vai absorver a lesão, tá certo? Mas quando Cris, é como no estupro, né? É como no estupro, que geralmente o indivíduo, para praticar, machuca muito a vítima. Aí o crime de lesão é, digamos que, engolido pelo crime de estupro, né? Assim? Exatamente. Se ele na hora lá, ela reagindo, ele bateu nela para cometer o estupro, exatamente, vai ser absolvido e vai ser julgado só pelo estupro. Tá? Podemos seguir adiante, pessoal? Já se ele estuprou e roubou, aí soma os dois, cumulativamente, né? Como é? Fala um pouquinho mais alto. Se além de estuprar, ele roubou a vítima, subtraiu algum bem. Ele responde por ambos os delitos. Responde pelo estupro e responde pelo roubo, no mesmo processo. E vão ser somadas essas penas. Tá certo, tá ótimo. Vamos lá. 10 segundinhos para que vocês tirem as dúvidas para a gente seguir adiante. Cris, Tem alguém digitando aí para fazer uma pergunta, né? sou eu, Cris. Tá me ouvindo? Falou sim, baixinho, mas tô. É o seguinte, eu vou tentar falar alto. Eu tô sem fone, vou tentar falar alto. Quando uma pessoa, ela atira e atinge uma outra pessoa que ela não queria atingir, por exemplo, ela atira, mata uma pessoa e essa bala também mata uma segunda pessoa. Essa pessoa... É o concurso formal, a gente vai explicar agora, viu? É justamente isso que eu queria Formal, saber. ele tem que usar os focos ou não. Vai ser um crime culposo também? Um homicídio doloso e culposo? Sabe como é que você vai diferenciar o concurso material do concurso formal? Você vai observar se foi só uma conduta. Ele atirou contra uma pessoa, foi só uma conduta, mas acabou atingindo outra, mas foi uma conduta só. Exato. Viu? Tá certo. Mais alguma dúvida? Bom, então vamos lá. Vamos agora para o concurso formal. O concurso formal, a gente vai mais devagar. Ele é só um pouquinho mais complicado do que o concurso material. Mas quando a gente olhar os requisitos, a gente vai ver que é fácil descobrir a diferença entre eles. O artigo 70, ele já vai trazer essa diferenciação para a gente. Olha o que é que ele diz. Quando a gente, mediante uma só ação, o que era que dizia o outro? Mediante duas ou mais, né? Ó, quando ele colocava aqui, ó, mediante duas ou mais. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha o concurso material, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais, ou seja, mais de uma ação. Já o formal, o que é que ele diz?
mediante uma só ação. Ou seja, com um ato só, ele praticou mais de um crime. Idênticos ou não. Aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. Eu vou explicar bem direitinho isso aqui. Ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam em desígnios autônomos, consoante o dispositivo no artigo anterior. A primeira leitura, assim, dá uma angústia, né? Porque é bem complicadinho, mas a gente vai com calma para entender. Primeira coisa que eu tenho que compreender é uma só conduta. Com uma só conduta, eu tenho 2 ou mais crimes. O que a gente tem que analisar no concurso formal, a coisa mais importante do concurso formal é saber qual a intenção do agente. Não tem um ditado que diz assim, matei 2 coelhos com uma cajadada só? Esse ditado, ele se enquadra perfeitamente aqui. Se a intenção era matar 2 coelhos, se a intenção era matar 2 coelhos com uma cajadada só, aqui eu tinha uma só ação, mas eu tinha a intenção de praticar 2 crimes. Se eu tinha a intenção de praticar 2 crimes, eu vou ter uma responsabilidade diferente. Ao passo que, se eu quiser, eu vou explicar daqui a pouco os desdobramentos disso. Se eu quiser praticar só um crime, mas por um acaso, um azar, uma falha qualquer, eu acabo praticando 2 resultados, eu também serei punido diferente. Vejam só, é mais grave eu querer matar 5 pessoas e com uma só ação matar as 5? Ou é menos grave eu querer matar só uma pessoa e por um acaso do destino eu acabei atingindo 5? Tá? Então, a intenção é mais grave, né? Oi? A intenção é mais gravosa. Perfeito. A intenção é mais gravosa. Então, concurso formal, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente como primeiro requisito, quantas ações são? 1. No outro eu tinha mais de 1. Não é? E aí, com uma só ação, eu posso ter 2, 3, 4, 5 resultados iguais ou diferentes. O exemplo clássico, pessoal, para compreender o concurso formal é o acidente de trânsito. Todo doutrinador vai dar esse exemplo porque ele é o mais simples de entender. A pessoa sai de casa em alta velocidade e atropela 3 pessoas. Quantas condutas ela teve? 1. Quantas vítimas ela teve? 3. Ah, mas assim, só foi um acidente, ele só dirigiu aquele carro naquele momento. Sim, mas morreram 3. Ele vai pagar pela morte só de 1? Não. Embora só um crime, mas ele vai responder pelos 3 resultados. Só que a forma como ele vai ser condenado é que vai ser um pouquinho complicado. Mas não vai ser aquela questão dele pagar quando ele por um dirigiu crime esse só carro, com aumento? Digamos aqui, não vamos falar aqui de $1 eventual. Vamos falar aqui realmente de uma... Não, perícia não, vamos dizer que ele tenha sido imprudente, tá? Vamos falar de uma imprudência. Ele veio, não tinha bebido, não foi dolo eventual. Ele veio rapidamente no carro, apressado, porque ia estiá-lo, e aí atingiu 3 pessoas. O legislador ele vai dizer o seguinte: eu não posso deixar de condená-lo pela morte dos 3. Mas se eu somar a morte dos 3, vai dar uma pena altíssima para um crime culposo. Então, pessoal, o concurso formal e o crime continuado, que nós vamos ver mais à frente, são institutos que foram criados para favorecer o réu. Coloquem isso na cabeça de vocês. Concurso formal e o crime continuado, eles foram criados para favorecer o réu. Dizem que no passado, quando a pessoa praticava o 3º crime, ele era morto. E aí eles criaram esse evento aí, para não configurar 3 crimes. Mas a gente vai, ao longo do tempo, entendendo isso aí. Então, vamos voltar ao nosso exemplo, para entender. No carro, matei 3 pessoas.
como é que o juiz vai condenar? O artigo diz o seguinte: se o resultado for o mesmo, ou seja, todo mundo morreu, se o resultado for o mesmo, o resultado é da morte. Então, eu vou pegar a pena do homicídio culposo no trânsito, eu vou pegar a pena de uma morte, e em vez de somar esse resultado com essa outra morte, eu vou usar isso como uma causa de aumento. A gente já estudou causa de aumento. É lá na terceira fase da sentença. Então, o juiz vai pegar uma morte, vai pegar a pena dessa morte e vai aplicar uma causa de aumento pelas outras duas mortes, que vão de 1/6 a... Qual foi aí o percentual? 2/3, foi? Eu disse aqui, deixa eu ver. A metade. De 1/6 até metade. De 1/6 até a metade. Ou seja, vamos dar aqui a seguinte situação. Para ficar mais fácil, vamos colocar aqui, vamos matar menos um, vamos matar 2. Um crime, morreram 2 pessoas. Morreram. Digamos que a pena desse crime, lá na dosimetria, ficou em 5 anos, porque é um homicídio culposo. Então, eu não vou pegar esses 5 anos da morte de João e somar com 5 anos da morte de Maria, porque vai dar 10 anos. Então, como é que é feito? Eu vou pegar esses 5 anos e vou aumentar de 1/3, porque só foi mais uma morte. Quanto mais a quantidade, mais eu aumento. Então, eu vou pegar a pena da morte dele e vou aumentar de 1/3. Digamos que aqui tenha dado 6 anos. O aumento desse daqui vai dar 2. Aí eu vou pegar 6 mais 2, a pena dele vai ficar 8 anos. Vou dar um tempinho para vocês raciocinarem o que eu falei. Professor, eu pensava que agravava de 1/6 até... Eu pensava que agravava de 1/6 até 1/2. Então, 1/2 a metade. É de 1/3 a metade. 1/6. 1/6, né? De 1/6 a metade. Então, eu vou pegar 1/6, até falar de 1/6. E vou, se for só mais uma morte, agora se for mais 5 mortes, aí eu vou aumentar até a metade. Tá? Eu vou passar aqui para os requisitos, aí eu volto para os exemplos. A senhora até colocou uma tabelinha no slide. Isso, é uma orientação do STJ. Que tem 2, aí 1/6. Unidade de condutas, ou seja, eu só tenho uma conduta. Uma só conduta, mas ocasionou vários crimes. Do mesmo jeito do concurso material, eu tenho concurso material homogêneo e heterogêneo. No homogêneo, o agente com uma única conduta pratica 2 ou mais crimes idênticos. Esse exemplo que a gente deu, morreram 2. Foram 2 crimes idênticos, né? Então, ele é um concurso formal homogêneo. Mas se, por exemplo, ele atingiu 3 pessoas, mataram 2 e lesionou o terceiro, o outro só ficou lesionado. Então, eu tinha um concurso formal homogêneo em relação às mortes e um heterogêneo em relação à lesão. Ok? Antes de falar aqui do perfeito, eu preciso que vocês me digam se entenderam. Deu para digerir aí a informação? Vale. A chuva está grande? É chuva de verdade ou é o som? De verdade, ô Glória. Aqui eu tô doida que dá. Ei, Cris. Oi, lindona. No caso, a prática de uma conduta com a intenção de matar várias pessoas se encaixa nisso. Aí é o com desígnios autônomos, é o que eu vou falar agora, tá? Ainda não é esse certo. Caso, tá bem? Então, esse caso também não é a prática de uma conduta e acaba cometendo 2 crimes? É um concurso formal também, mas é um concurso formal com desígnios autônomos. A punição é diferente. Só muda No caso, esses 2, eles fazem parte do imperfeito, é? Isso. Porque quando ele tem a mesma intenção, é o imperfeito. Quando ele quer realmente matar os 2. Tá? Mas eu vou explicar agora. Só o pessoal entender o concurso formal, de modo geral, tá bem? Então, resumindo, o concurso formal é quando a pessoa, com uma só ação, ele pratica vários resultados. Vejam só. A gente falou no início do concurso formal que a intenção era muito importante. No caso do homicídio culposo, a pessoa não tem intenção de atingir ninguém. Então, isso realmente é o que a gente chama de concurso formal perfeito. Ou seja, a pessoa não tinha a intenção de, com a conduta, dar não sei quantos resultados diferentes, não. Ele não tinha intenção de fazer uma conduta.
Professora, no caso de primeira conduta que o agente não teve intenção, aplica o sistema de exasperação. E a gente vai já chegar no concurso formal. Então, o próprio, perfeito corresponde aos disso crimes a culposos e o imperfeito aos dolosos? No imperfeito, é quando a pessoa, com uma só ação, ele tem intenção de fazer várias coisas erradas. Então, por exemplo, está reunida aí Figênia, Cibele e Fernanda, né, o trio. Elas três estão juntas. E uma menina lá morta de inveja, porque não é bonita como elas, resolve matar todas as três. E ela quer matar todas as três. Aí ela pega uma bomba, é uma só ação, pega uma bomba e soltou nas três e matou todas as três. Isso é um concurso formal? Sim. Por quê? Porque só foi uma ação e praticou 3 crimes. Mas, como ela tinha a intenção de matar as 3, a gente chama isso de desígnios autônomos. Então, isso, dolo e dolo. Então, embora o crime seja formal, na hora de condenar, vai somar a pena da morte das 3. Não vai trabalhar com essa exasperação de 1/6 à metade. Até porque, gente, olha, direito penal, se você colocar a sua dúvida sobre o crivo do justo, você vai ver que está errado. Você só vai imaginar, sim, é bom demais. Eu quero matar 10, em vez de eu responder a morte dos 10 somando, eu jogo uma bomba, mato todo mundo e pego uma pena da morte e a minha pena vai ser aumentada só da metade. Tem sentido. Se a minha intenção é matar todo mundo, então eu tenho que, embora o concurso seja formal, eu não posso ser condenado somente com a exasperação. Eu tenho que realmente ter a soma desses resultados. Vou voltar aqui para a gente fazer o seguinte comparativo. Vamos voltar lá para aquele nosso primeiro exemplo. Quando a pessoa... Voltar falando que é o nome de Apolinário, o bichinho nunca aparece na aula, quando aparece ainda é para cometer crime. Vamos dizer que Apolinário, Deus o livre, vinha no carro dele e aí bateu em 5 pessoas. Bateu em 5. 3 morreram. E 2 tiveram lesão corporal leves. As sortudas. Eita, como é que vai ser essa sentença? É um concurso formal perfeito. Porque ele não tinha intenção de matar nem lesionar essas pessoas. Aconteceu. Então, o que é que o juiz vai fazer? São 3 mortes, né? Na hora de julgar o homicídio no trânsito, ele vai aplicar a pena do homicídio no trânsito e vai aumentar aí de 1/6 à metade, né? Olha lá na tabelinha aí, Sibeli. Quanto 2 vítimas, se é o texto que aplica. Quem tá com não, 2 é 1/6. Quando são 2 vítimas? Tem assim, 2, 1/6, 3, 1/5, 4, 1/4. 1/6, né? Então, pronto. Então, ele vai pegar a pena da morte de uma, ou seja, vamos dizer que essa pena aqui da morte dela seja de 8 anos. Aí ele vai aumentar em 1/6 pela morte de mais 2 outras. Segunda tabelinha aí, eu estou confiando no que vocês estão dizendo, mas daqui a pouco eu confio. Certo? Ou seja, aqui está no slide. No concurso formal próprio, eu trabalho com o chamado sistema de exasperação, em que eu pego a pena do crime mais grave e aplico uma causa de aumento em relação às outras vítimas. Mas tiveram 2 que sofreram lesão. Eu vou pegar a pena do homicídio e vou jogar para elas. Vamos lá, o que é que diz no artigo? Sistema de exasperação. Aplica-se a pena de qualquer dos crimes se idênticos, ou a mais grave, se diferentes, aumentadas de 1/6 até metade. Aqui, ele vai dizer o seguinte, vou começar aqui que eu pulei, né? O agente realiza a conduta típica, ou seja, o crime, que produz 2 ou mais resultados, sem agir com desígnio autônomo, ou seja, ele não tem intenção de atingir as pessoas. O propósito era de produzir uma só conduta, ou até nenhuma, se for realmente uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia. Mas acaba produzindo mais de uma. Então, de repente, ele tinha a intenção de atropelar só uma, mas não viu que perto dela tinha mais 2 pessoas. Concurso formal perfeito. Agora, se ele quiser atingir todo mundo, aí é imperfeito. Aí, como é que eu vou trabalhar? No sistema de exasperação. Aplica-se a pena de qualquer dos crimes idênticos. Por exemplo, se morreu todo mundo, eu vou pegar a pena do homicídio e vou aumentar a mais grave, aumentando de 1/6 à metade. Agora,
Se o crime for diferente, aí eu vou pegar a pena do crime mais grave, que aí não teria sentido eu pegar do menos grave, e aumentar. Deixa eu achar aqui a tabelinha que eu estou dizendo. Só um minutinho. Cris, no caso da mulher estando grávida, o cara sem a intenção, sem saber, inclusive, sem a intenção de matar ninguém mais, vai, atira nela e a criança morre também. Para poder responder Seria... pelos dois, ele teria que ter ciência. Essa questão aí, ela é bem subjetiva. Mesmo assim, é aumentado em um sexto? Mesmo assim, é aumentado em um sexto? Pela morte da criança? Sinceramente, eu acredito que não. Mas eu vou me informar, porque no caso ela não sabia, ele não sabia, né? Eu vou tirar a dúvida. É Luzia, né, que tá perguntando? É, Cris, é Luzia. Pronto. Eu vou me informar, tá? Eu sei que ele responderia só por uma, por exemplo, se fosse doloso, né? Se fosse doloso, ele atirasse uma pessoa e ela estava grávida, ele não sabia, ela respondia só pelo homicídio dela. Mas no caso do sistema de exasperação, eu vou me informar, tá certo? Então, voltando aqui. Aplica-se a pena de qualquer dos crimes, ou a mais grave, se diferentes. Ou seja, voltando aqui para o nosso exemplo, eram 5, né? Eu acho que até a forma como eu expliquei ficou mais enrolado. Eram 5. 3 morreram e 2 ficaram lesionados. Se tudo fosse só homicídio, era tranquilo. Eu pegava a pena do homicídio, como a gente estava dizendo, e aumentava de 1/6. Porque no caso aqui, são mais 2 vítimas, né? Agora, no caso, são 5. 3 morreram e 2 lesionados. Entre a morte e a lesão, qual é o crime mais grave? A morte. Então, eu vou pegar a pena do homicídio e vou exasperar mais 1, 2, 3, 4 vítimas. Aí eu vou lá para a tabelinha. 4 vítimas, quanto é que vai dar? Cadê a tabela, meu povo? 1/4, eu acho. 4 vítimas vai aumentar em 1/4. Então, vamos dizer que a pena do homicídio ficou em 8 anos. Aí eu vou somar 8 anos vezes 1/4, que é equivalente às outras 4 vítimas. Travou? Pra mim tá normal. Travou tudo aí, gente? Sério? Eu tô ouvindo normal. Faltou o erro aí. Pra mim tá normal tudo. Eu para ouvir, né? Pronto, então eu vou... Efigênia, voltou aí? Teria como repetir? Tranquilo, dá demais. O meu tá tudo escuro. Vale, meu Deus. É porque tá chovendo aí, não? O meu também tá tudo escuro aqui. Ah, Mas voltou. aí, Cris, repete, por favor. Voltou já. Olha agora, se voltou. Voltou, Cris. Pronto, aqui a tela estava compartilhada. Ó, olhem para mim, tá? Não vamos nem olhar para os slides. Vamos olhar aqui só para mim e eu vou explicar de novo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Vamos por partes. Qual é o primeiro objetivo da nossa aula de hoje? Compreender a diferença entre o concurso material e o concurso formal. São totalmente diferentes. Mais de uma conduta, vários resultados, soma as penas. Aí a gente chega no concurso formal. Qual é o objetivo do concurso formal? Entender que eu tenho 2 tipos de concurso formal. Eu tenho o concurso formal próprio e eu tenho o concurso formal impróprio. Como o concurso formal é um instituto que foi criado em benefício, principalmente porque a pessoa não teria, em regra, a intenção de produzir vários resultados, ou ela não tem intenção de produzir nenhum resultado, como, por exemplo, o culposo, ou ela só queria um resultado, mas por azar ela produziu outros resultados. Então, como a intenção dele não era a pior intenção, por isso que o objetivo foi favorecido. Então, no concurso formal próprio, ou seja, naquele que realmente é julgado como concurso formal benéfico, o próprio, ou a pessoa não tem a intenção, por exemplo, no caso do crime culposo, de produzir com uma só conduta vários resultados, ou se ela quer responder, ela quer uma conduta, ela só quer uma, mas sem querer ela produziu 2. Vamos ver como os nossos assuntos vão e vêm. Lembra daquele slidezinho que Leonardo desenhou para as nossas aulas? Em que a pessoa ia atirar em um, não é? Só que na hora ele atingiu a pessoa que ele queria, mas atingiu também outra pessoa.
Aí a gente estava falando de nexo causal, queria responder pelo homicídio de um e pela lesão do outro, se o outro ficasse só lesionado. Só que a gente não tinha estudado concurso formal e nem eu era doida de falar disso naquele momento. Porque se hoje você já tem uma base sobre a aplicação de pena, às vezes ainda é um pouquinho difícil. Fazer uma live? Vixe, Maria! Cruzes! Ninguém vai querer assistir. Vamos lá. Então, se eu não tenho a intenção, ou se eu só tiver a intenção de um mais produzir outros, como forma de benefício, será aplicado o Instituto do Concurso Formal por meio da exasperação. O que é isso? Eu vou pegar apenas uma pena de um dos crimes e vou aplicar um aumento naquela terceira fase. Senão a pena ia ficar altíssima. Eu ia acabar sendo condenado aí, por exemplo, se pegou 10 anos pelo homicídio, eu ia ser condenado a 50 anos. Ou seja, ia ser condenado como se eu tivesse querido matar todo mundo. Certo? Agora, se a minha intenção era matar 2 coelhos com uma cajadada só, o nome disso é concurso formal imperfeito. Por que é imperfeito? Porque, nesse caso, embora tenha sido só uma conduta com vários resultados, a forma de ser punido não vai ser essa. A forma de ser punida não vai ser essa forma da exasperação. Vai ser o que a gente chama de cúmulo material. Ou seja, embora se tenha um concurso formal, essas penas elas vão ser somadas. Até porque é justo, né, gente? Se queria matar 5, vai pegar a pena só de uma morte com a causa de aumento? Ora, mas se eu quero matar 5, eu respondo pela morte dos 5. Então, o que é que vocês têm que fazer? Gravar os institutos. Gravar os requisitos do concurso formal, gravar os requisitos do concurso material e diferenciar o concurso formal perfeito do concurso formal imperfeito. E saber que elas têm consequências diferentes na forma de dosimetria penal. Vamos No lá, perfeito, vocês raciocinaram. Oi? no perfeito, ele não tinha intenção, por isso não é cumulativa a soma, né? Ou ele não tinha intenção de atingir várias vítimas, ou ele queria só atingir uma. Mas por azar ele atingiu mais. E no imperfeito, não, ele já tem a intenção. Do próprio. Olha, desígnios autônomos é no impróprio. Essa questão, assim, eu entendi a pergunta, essa questão de se os crimes forem idênticos, aumentar é no concurso formal próprio. Então, Cris, se eu queria que você repetisse isso, se os crimes for diferentes, que no caso você disse que aumentava de 1/6 até a metade, eu só não entendi isso se forem idênticos. Pronto, tranquilo. Se for idêntico, se forem 5 homicídios, por um crime culposo matou 5 pessoas. Não é tudo uma pena só, não é tudo homicídio? A morte de João não é diferente de Maria, a de Maria não é diferente de Luzia, a de Luzia não é diferente de Paula. Todo mundo para o bem jurídico, é um só valor. Então, eu vou pegar a pena do homicídio, porque aqui tudo é homicídio, e vou aumentar de 1/4 pelas outras 4 vítimas. Agora, se eu tiver crimes diferentes, por exemplo, 3 homicídios e 2 lesões, mesmo eu tendo 2 lesões, eu vou pegar a pena do homicídio, ou seja, o homicídio é mais grave do que a lesão, então eu vou pegar a pena do mais grave. As penas são diferentes, mas eu vou pegar a pena do mais grave. Então, eu vou pegar a pena do mais grave e vou aumentar de 1/4. É só no sentido de quê? De não ter perigo de você pegar a pena do menos grave e aumentar para condenar. Você tem que pegar pelo menos a pena do mais grave. Por quê? Ora, eu já não estou somando as penas, que era, em regra, o que deveria acontecer. E eu ainda vou calcular levando em conta a pena menos grave, no caso, se os crimes gerados forem diferentes. A pena aplicada será mais grave? Sim. Eu pego a pena mais grave e aumento. E faço essa aumento. Lesão, são 2 meses, depende. Lesão corporal, você tem que olhar lá no 129 e ver lá a pena da lesão e... Certo. Diz aí, ó, aplica-se a pena de qualquer dos crimes se for um crime só. Se é tudo homicídio, só vai pegar uma pena do homicídio. Agora, se for crimes diferentes, aí eu pego a pena do mais grave e aumento, porque a gente acabou de explicar. E aí?
aqui esses dois exemplos que tem aqui nesse livro de Rogério Sanches, tá? Para vocês. Ele está falando aqui do concurso formal. Aí ele está dizendo, exemplo, João conduzindo seu automóvel com manifesta imprudência, perde o controle da direção e atropela Antônio e Maria, causando a morte do pedestre João. Ou seja, ele matou... causando a morte dos pedestres. Desculpa. João, ou seja, o motorista, praticou 2 homicídios. Ou seja, no trânsito ele matou João e Maria, na direção do veículo automotor, em concurso formal. Embora se exija conduta única para a configuração dessa espécie, nada impede que essa mesma conduta seja fracionada em diversos atos, o que chamamos de uma única ação desdobramento. Não, é pior. Vocês podem para entender isso daqui, está pior do que o meu exemplo, é mais complicado, foi mais o meu. Eu vou dar um exemplo também, pessoal, que acontece na nossa prática do dia a dia. Oi. Espera ainda, deixa eu ver se eu entendi. Se diferente, pega o mais grave dos crimes e aumenta de 1/6 a metade. Se idênticos, como você deu o exemplo de 5 homicídios, vai pegar a pena de um dos homicídios e aumenta. Do mesmo jeito. E aumenta, né? Uhum. Pronto, Eu vou dar tá um certo. exemplo que acontece muito no dia a dia da gente. E faz parte da vida de todo mundo. O cara chega, tá 4 pessoas conversando na calçada. Aí ele chega com a arma e assalta todo mundo. Isso é dor para vocês? Não, né? Infelizmente. Isso aí, com uma única ação, ele assaltou 5 pessoas. E aí? Ele vai pegar só uma pena de roubo? Como é só uma ação, é um concurso formal, não é? É um concurso formal, uma só ação, mas eu atingi várias pessoas. Mas o direito não entende isso como uma conduta única. Por quê? Porque ele tinha a intenção de pegar o dinheiro de cada uma delas, não é? Porque se parasse para pensar, ele poderia ser colocado como uma conduta única, mas não é. Aí o que é que o direito faz? Ele pega a pena do roubo e vai aumentar de 1/6 a metade. Ou seja, não vai pegar e vai somar a pena das 5 vítimas de roubo, não. Vai aplicar uma causa de aumento do concurso formal. Não, no caso aí, é o concurso formal perfeito. Só que o que ele quer dizer aí no seguinte exemplo é porque um tempo desse queriam colocar isso como uma conduta única. Porque eles diziam assim, que a intenção do agente era um desígnio só, que era conseguir o patrimônio de todo mundo. Mas, embora seja uma intenção só, o STJ tem levado em consideração que, embora o desígnio seja único, ou seja, pegar um dinheiro de todo mundo de uma vez só, ele não configuraria isso como crime único, já que os bens jurídicos atingidos são de várias pessoas. Aí, graças a Deus, o STJ vem entendendo assim, que embora seja uma intenção só, ou seja, pegar o dinheiro de todo mundo de uma vez só, ele entende que atingiu bens jurídicos diferentes. Então, em vez de aplicar só uma pena e ponto, aplica-se o concurso formal perfeito. Eu pego a pena de uma das vítimas e aumento de 1/6 a metade. Isso a gente faz bastante, pessoal. Aqui eu tenho um processo da primeira vara e a gente julgando, né? Julgando assim, fazendo a sentença, lógico que isso vai passar pelo crivo do magistrado, que é quem realmente é a pessoa hábil para assinar e tudo. Numa noite, em uma dupla, eles assaltaram 7 pessoas, 7 vítimas diferentes, em lugares diferentes. E aí, o que aconteceu? Caracterizou aí uma continuidade delitiva, que a gente ainda vai estudar. Então, não são boas essas penas, mas esse é assunto para a gente ver depois. Vai de execução penal, deve ser uma dor de cabeça. Ai, Jesus, só é. Apesar de eu ser igual a mulher sem vergonha, apesar de ser, eu gosto, eu gosto de trabalhar de execução penal, mas realmente é difícil. É difícil. Então, vamos voltar aqui para os nossos slides, né? Sim, deixa eu compartilhar a tela. Peraí. Chegou aí a tela? Sim. Então, eu vou ampliar aqui para ficar melhor para você. Cris, Oi. se a senhora não achar ruim o nome das meninas que estão confundindo, a senhora repetir, porque a senhora disse que era perfeito e não imperfeito. Aí deu uma bugada. É perfeito. Porque escuta e só. Eu vou até voltar para mim. Eu vou explicar por que é perfeito.
é perfeito porque eles só têm uma única intenção. A intenção deles é adquirir o dinheiro de todo mundo numa só ação empreitada. Mas o tribunal, ele entende o seguinte, que embora seja porque assim, eles queriam, de início, caracterizar uma ação única, ou seja, não ser concurso nem formal, ser uma única ação roubou todo mundo e configuraria só um roubo, porque a intenção seria atingir o bem jurídico de todo mundo de uma vez. Mas o STJ entendeu que, embora a intenção seja única, ele recai sobre patrimônios diversos. Se fosse caracterizar o concurso formal imperfeito, ele ia aplicar a pena, por exemplo, do roubo de fulano, 3 anos, ia dar 15 anos, porque eram 5 vítimas. E aí o que é que acontece? Às vezes a pessoa chega no ônibus e assalta um ônibus com 20 pessoas. Se for caracterizar o concurso formal imperfeito, aquilo ali ia dar 150 anos por um roubo. E aí o que é que eles fizeram? Eles não só não caracterizaram como conduta desígnios autônomos, mas eles aplicaram um concurso formal. Ou seja, eu pego a pena de um crime e aumento de 1/6 até metade. Porque, assim, tem 3 institutos que a gente não pode confundir. Embora seja uma conduta única, mas a gente não é um crime único. É uma só conduta, mas não são vários crimes. Mas se a gente não tiver cuidado e tratar como um crime único, aí nem vai ter exasperação, nem vai ter soma, vai ser só um crime. E aí, durante muito tempo, eles tentaram conseguir que os crimes de assalto por mais de uma vítima fossem considerados como crimes únicos e não como concurso formal. Aí, quando eu disse que, graças a Deus, o STJ tem entendido que não é um crime único, não é uma única conduta, é um crime único, mas eles entendem tratar-se de concurso formal perfeito. Perfeito, eu falo certo, ok? Entendido, Luzia? Deu para compreender? Deu sim, viu, Cris? Deu. Tá, beleza. Olha, essa tabelinha aqui tá bem, esse gráficozinho que eu peguei na internet, né? Ficou muito bom. Deixa eu ter que voltar para compartilhar a tela, peraí. Opção de compartilhamento. Meio que um complemento, Cris. Se ele saísse de casa com a intenção de, além de roubar aquelas vítimas, matar também, aí entraria no imperfeito. Não, aí seria latrocínio. Viu? Caracterizaria um crime diferente. Então, por exemplo, tinha 5 vítimas, ele só matou 1. Então, ele responderia pelo latrocínio em relação a uma pessoa e o concurso formal em relação às demais. Tá certo. Tá? Ô, professor. Oi. No caso, há o entendimento na questão do roubo, né? Porque, por exemplo, nesse mesmo exemplo, se fosse no caso de homicídio, seria aplicado o sistema acumulativo, né? Nesse caso? Não, mas aí é porque latrocínio é um crime próprio. Não, né? não estou falando latrocínio, não. Estou falando do exemplo que a senhora deu em relação ao desígnio autônomo. Sim. Por exemplo, a pessoa não foi roubar 5 pessoas, uma ação só chegou a furtar ou subtrair esses pertences. No caso, se fosse homicídio, o sistema seria cumulativo, não era? E nesse caso, há um entendimento, né? Se a intenção dele fosse matar todo mundo, aí era o concurso formal impróprio, porque no caso do homicídio, eles não aceitaram que se fosse tratado como o concurso formal perfeito. Certo. Muito bem. Aqui tem um resumo, tá? Daquilo que a gente falou, concurso formal perfeito ou próprio, e o concurso formal imperfeito ou impróprio. No concurso formal perfeito ou impróprio, apenas um desígnio, no caso em que a pessoa será exasperada, a pena, né? E no caso do imperfeito, não, são desígnios autônomos, as penas serão somadas. Aí dá aqui um exemplo do formal perfeito ou próprio. João atira para matar Maria, acertando-a. Ocorre que, por culpa, ou seja, por um acidente, né, atinge também Pedro, causando-lhe lesões corporais. Veja que a intenção dele era só atingir Maria. João não tinha o desígnio de ferir Pedro. O agente tinha dolo de praticar um crime e os 2 delitos foram praticados por culpa. Ou seja, ele queria matar só um, né, mas acabou lesionando. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai responder pelo homicídio de Maria. Né? Então, eles vão pegar o quê? Vão pegar a pena do crime de Maria e vão aplicar uma causa de aumento pela a lesão corporal de João, mas com base no homicídio, porque o homicídio é o crime mais grave, né?
Motorista causa acidente e mata 3 pessoas. Não tinha também intenção de matar todo mundo. Então, a gente não tinha intenção, então todos eles vão ser ocorridos por culpa. O que é que acontece? Vai pegar a pena do homicídio e aumentar aí de 1/3. Aqueles mesmos exemplos que a gente já estava dando. Jack quer matar Bill e Paul, seus inimigos. Para tanto, Jack instala uma bomba no carro utilizado pelos dois, causando a morte dos dois. Ou seja, ele tinha desígnios autônomos. Para cada um ele queria matar, de verdade. O que é que acontece? Vai somar as penas. Deixa eu ver se eu tenho um negócio para falar agora ou se eu falo depois. Eu vou falar no final. Vamos aqui ver os sistemas. Vocês estão me acompanhando aí, né? Sim. Bom, os sistemas são chamados de cúmulo material, que é aquele que aplica-se ao réu, somando as penas de cada uma das infrações penais pelas quais foi condenado, que a gente já viu. Isso vai acontecer no concurso material e no concurso formal imperfeito. E também quando for concurso de multas, porque as multas, elas, independente do regime, elas vão ser somadas ao final. O sistema de exasperação, ela vai acontecer somente no caso do concurso formal perfeito e no crime continuado, que a gente ainda vai ver. Então, aplica-se a pena, a infração mais grave, aumentada do percentual, que é aquele de 1/6 à metade. Aqui é uma orientação dos tribunais, né? Para 2 crimes, a gente aumenta de 1/6. Para 3 vítimas, né? Para 3, a gente aumenta de 5, 4, 4, tal. Sobre a terceira fase, porque é uma causa de aumento. Aqui também já foi. Certo, pronto. É isso aqui que eu queria falar para vocês. Vamos lá. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do concurso material. Vou voltar aqui para mim. Gente, desse conteúdo, a coisa que eu acho só um pouquinho complicada é só essa parte. Veja só. O concurso formal, ele foi criado, qual foi a intenção que a gente disse? Para beneficiar o réu. Não é verdade? Mas acontece, por incrível que pareça, muitas vezes acontece o seguinte: se eu aplicar aquele aumento do crime mais grave aumentado de 1/6 à metade, às vezes sai para ele pior do que se eu somar as penas. Porque, por exemplo, eu tenho um homicídio e uma lesão leve. Se eu for aplicar a exasperação, que é o que é o que contém no artigo realmente, a pena dele vai ser maior, porque eu vou ter que pegar a pena do crime de homicídio e aumentar de 1/6. Vai ser pior para ele do que se eu pegar a pena do homicídio e somar com a pena da lesão. O que estão dizendo aí? Realmente precisava ler bem. Foi por isso que eu pedi, gente. Confie na professora Cris. Olha, quando Cris disser, gente, esse conteúdo vocês precisam ler, confie em mim. Tem experiênciazinha. Já fui estudando com vocês e já estou nessa lida há muito tempo. Ah, Rafael, o seu trabalho voltou, o meu nunca parou. Se o seu voltou, o meu nunca parou um dia. Minha gente, eu estou tão estressada, vocês não têm noção, não. Nessa quarentena que tem pedido de advogado para soltar preso. Vocês não têm noção. Mas vamos lá. O que é que eu quero que vocês entendam? Quando vocês forem fazer uma aplicação de pena do concurso formal próprio, ou seja, aquele que é para você pegar a pena do mais grave e aumentar, o ideal é que a gente faça as duas continhas. Eu pego a pena do mais grave e aumento de acordo com a quantidade de crimes, ou eu pego as penas e somo para ver qual é o que dá melhor. Vou aqui para o slide para vocês verem. Ó. Tem um exemplo aqui que dá para entender. Ó. Por exemplo, a pessoa quer matar uma pessoa e acaba lesionando outra pessoa. Se você pegar a pena do homicídio, digamos que essa pena desse homicídio deu 6 anos, ficou na mínima, né? Do homicídio simples. Se eu pegar a pena da mínima e aumentar de 1/6, para poder ter a causa de aumento em relação à pessoa que foi atingida, a pena dele vai dar 7 anos. Agora, se eu pegar a pena do homicídio dele, que ele pegou a mínima, e somar com a pena mínima da lesão, vai dar 6 anos e 2 meses. Ou seja, era para aplicar o concurso formal próprio. Mas, como a intenção é favorecer o agente,
A recomendação é que, quando isso aconteça, você justifique, deixe de aplicar o concurso formal próprio e aplique o cúmulo material, por ser este mais benéfico ao réu. Complicado, deu para entender? Eu não entendi nada. Cris, está começando a complicar, agora eu tô ficando confuso. É o quê? Repete. Tem que chamar o padre, Tô viu, começando a Cris? ficar Você tá confuso. Não, meu povo. A aula hoje deu para entender bem direitinho. Eu expliquei bem, de uma forma claríssima. Só essa parte Cris. trava um pouco. Essa é o final. Eu vou repetir, gente, é tranquilo. Olha, vamos lembrar aqui. O que foi que eu disse a vocês? Que esse instituto do concurso formal próprio, ou seja, aquele que a pessoa ou não quer atingir ninguém, mas atinge, ou só quer atingir um, mas sem querer atingir o outro, a intenção do legislador em criar o concurso formal próprio foi beneficiar o réu. Então, se o Instituto foi beneficiar o réu, ele deve beneficiar. O que é que acontece? Isso não é comum de acontecer, não, gente. Às vezes acontece isso. Olha, a gente estudou o quê? Que quando forem crimes diversos, na hora de aplicar a pena, o juiz vai pegar a pena do mais grave e aumentar de 1/6 em relação a outro crime. Vamos dar um exemplo aqui, dando nome aos bois. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui Gabriela Alves e vou pegar aqui Arthur. Certo? E vou pegar aqui mais uma vítima. Deixa eu ver quem é que vai. Deixa eu ver quem é que vai estar aqui mais. Amanda Gisele, por exemplo. Arthur, com essa cara de folião, queria matar Amanda Gisele. Queria matar ela, só ela. Só que acontece. Arthur, depois de tomar todas, lá nas festinhas dele, na live, o que é que ele faz? Ele atira em Amanda. Só que na hora que ele atinja em Amanda, Gisele ia passando na hora. Coitada, azarada. O tiro matou Gisele. A Gisele, já esqueci até o nome da defunta. Matou a Amanda, que era o que ele queria, e atingiu a outra vítima. Que é a Gabriela, eu acho. O que é que vai acontecer? A intenção dele era atingir só uma pessoa. Só foi um tiro. Mas o tiro atravessou e atingiu a outra. E aí? Isso é um concurso formal próprio. Por quê? Porque ele só queria atingir uma pessoa. E aí, como é a regra na hora que o juiz vai aplicar o concurso formal próprio? Eu tenho um homicídio e uma lesão leve. Digamos que o juiz, lá na hora do júri, condenar Arthur, e o juiz fez a dosimetria pela morte de Amanda e deu aí 8 anos. Condenou ele pela morte, pelo homicídio, por 8 anos. 8 anos. O que é que diz a regra? Que eu devo aumentar? Eu devo pegar essa pena dos 8 anos e aumentar de 1/6 pela lesão. Então, eu pegaria 8, vou botar 12 logo para a conta ficar melhor. Eu condenaria ele a 12 anos pelo homicídio, mas pela lesão, pela regra da lei, o que é que eu faria? Eu pegava 12, porque eu tenho homicídio e lesão. O que é que o artigo diz? Eu vou pegar a pena do mais grave e aumentar de 1/6. Então, eu vou pegar os 12 e aumentar de 1/6. 12 aumentar de 1/6 dá 2 anos. Ou seja, pelo homicídio eu peguei 12 anos. Pela lesão eu vou pegar 2 anos. Pela lesão eu vou pegar 2 anos. Que ao todo vai dar o quê? 14 anos. O que ele está dizendo aí é que se eu pegar a pena dos 12 anos e aplicar, sem ser como causa de aumento, eu pegar isso e aplicar a pena separada da lesão, chegasse a 1 ano essa lesão, era mais benéfico eu aplicar separado do que eu pegar e fazer a exasperação. O cúmulo material é para favorecer. Então, se eu pegar e aplicar a exasperação,
a pena dele fica mais alta do que se eu somar o homicídio com a lesão. Porque esse crime, gente, ele é tão leve que quando eu pegar a pena do mais grave e aumentar de 1/6, vai ser pior para ele. Agora, se fosse um homicídio, por exemplo, e uma lesão gravíssima, aí era mais favorável para ele aplicar a exasperação. Ou seja, o que é que está dizendo aí? Que quando vocês estiverem, que a gente não vai fazer para vocês fazerem isso nessa conta não, mas vocês precisam entender, quando vocês estiverem diante de um cálculo de pena por concurso formal próprio, eu deveria fazer as duas contas para ver se é melhor para o réu aplicar a exasperação ou se é melhor para o réu eu aplicar a soma do cúmulo material. E aí, como magistrado, eu justificaria. Deixo de aplicar o sistema de exasperação, uma vez que a pena fica mais grave ao réu, pelo que aplico o cúmulo material, restando a pena em X. Deu para entender agora? Agora sim. Ave Maria, gente, quando vocês custaram a responder, eu pensei que tinha caído o sistema e que eu tinha falado tudo isso perdido. O coração fica aqui, palpitante. Deu para entender, professor. Agora! Aleluia! Mas se alguém não entendeu, pode dizer. Que hoje não. Tudo certo agora, entendi. Uma rodada de a gente repete. Viu? Pessoal, olha, eu vou voltar aqui só para ver se a gente está concluindo. Aqui tem até uma diferençazinha, né? Um quadrinho. Veja o quadro a seguir. Aqui tudo é resumozinho, né? Esquemazinho que eu peguei nos livros aí para ajudar vocês. Pronto. Dá uma olhadinha nesses esquemazinhos aqui, ó. Dá uma lida no livro. Eu até tinha sugerido a vocês, mas vocês fizeram que nem lembraram, e eu também dei essa colher de chá a vocês. Eu tinha pedido a vocês que fizessem um resumo desse conteúdo. Lembram disso? Só que eu não cobrei muito que também vocês não fizeram, né? Mas a finalidade era que vocês realmente lessem esse conteúdo antes. Mas vejam só. A gente viu hoje concurso material e concurso formal. Na segunda-feira a gente faz aquela revisãozinha rápida e inicia crime continuado. Tá bem? Se vocês entenderem a aplicação da pena do concurso formal, o do crime continuado é tranquilo. É a mesma forma de aplicar. Só vai ser diferente os institutos. Mas a forma de aplicar a pena é a mesma. Então, o que é que vocês façam? Deem uma revisada nesse conteúdo. Os nossos slides, tanto estão no Sofia, como estão no WhatsApp da turma. Leiam, para quando a gente fizer a revisãozinha de segunda-feira, ficar melhor para a compreensão de vocês. Agora é o seguinte. Eu estive olhando, e eu tenho até um papelzinho, mas infelizmente eu não sei onde eu botei ele. Eu fui olhar o que estava faltando para concluir o terceiro estágio. E falta muita coisa. O que é que acontece? Está faltando a gente ver reabilitação, consequências da condenação, ação penal, anistia, graça e indulto e extinção de punibilidade. Anistia, graça e indulto é um conteúdo tranquilo, simples. Efeitos da condenação, mais ou menos. E aí, o que é que a gente vai fazer? E reabilitação também simples. A gente vai passar um trabalho, eu vou criar a turma do Google Classroom para vocês, e vocês vão fazer um resumo. Eu vou passar isso direitinho, vou digitar no WhatsApp aí da turma. Vocês vão fazer um resumo. Agora, vou dizer, viu? Eu vou ter o trabalho de olhar. Agora, se eu pegar trabalho igual, eu não quero saber quem copiou de quem. É 0 para todo mundo. E porque eu estou dando uma colher de chá. Eu estou tirando 3 conteúdos do estágio e ainda vou colocar isso aí valendo uma nota que eu ainda vou definir quanto. Então, vejam só. Vocês vão fazer esse trabalho. Eu ainda vou passar isso bem direitinho no material para vocês. Vocês vão fazer, mas pode tirar da internet? Pode. Só que eu vou pedir a vocês para fazer manuscrito. Porque pelo menos tem o trabalho de escrever. Porque tem gente que vai pegar, colar, copiar, nem lê, nem escreve, e eu ainda fico com a minha consciência pesada sem eu ter culpa. Então, a gente vai definir laudas. Bem, porque, gente, vocês têm que ter consciência que Cris, eu acho que foi a única professora que não passou trabalho para vocês nessa quarentena. A gente deu aulas para vocês, não faltamos nenhuma aula. A gente teve um problemazinho na aula de ontem, mas foi algo superior a mim. Eu não faltei uma aula. Eu não tirei da responsabilidade de estar aqui, falando, repetindo quantas vezes foi preciso.
e não mandei vocês fazer trabalho. Então, agora eu estou no meu direito pleno de passar, tá? Quem não quiser fazer, não faz. Não aprende e não ganha a pontuação. Mas eu vou colocar direitinho no sistema. Para quê? Eu preciso que a gente trabalhe prescrição com calma, que é um conteúdo complicadíssimo. Não, complicadíssimo não, complicado. Então, reabilitação, tranquilo. Anistia, graça e indulto, tranquilo. Efeitos da condenação, tranquilo. Agora, eu preciso trabalhar ação penal, que vocês vão ver tudo de novo em processo 1, a gente precisa sair daqui pelo menos com a noção de ação penal. E causa extintiva da punibilidade. Então, a terceira nota será dividida, né? Sim, a gente vai passar esse trabalho valendo 2 pontos e a nossa prova valendo 8 pontos, tá? O trabalho tem finalidade de, além de pontuar, tirar os 3 assuntos da prova. Ou seja, é benéfico duplamente. Tá bem? Professora. Perfeito, né? Então, pessoal, eu fico aí à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Como é que vai entregar o manuscrito? Foto, é? Eu vou ver ainda uma data. Não vou botar muito em cima, não, tá? Eu vou ver mais ou menos a data Tem da como prova. escanear, Arthur. No Google Class, você faz assim, você escaneia e manda o arquivo. No Classroom, né? No Classroom vocês não tem como fazer isso, né? Tem. Pronto. Você escaneia a atividade, faz o trabalho Eu vou dar aula na pós-graduação, quem tiver de boa, sem fazer nada. Eu vou fazer pelo Instagram e pelo Skype, a aula da pós-graduação, mas é bem parecido com essa aula de vocês, vou até usar uma boa parte do material de vocês na turma da pós, porque a maioria são pessoas que já concluíram há bastante tempo, outros não têm nem noção de execução penal, então a gente tem que trabalhar de acordo com a turma. Obrigada, Rafael. Obrigada, gente, pelo carinho. Então, a gente encerra. Se deixam aí para vocês tirarem as dúvidas, na sequência a gente encerra e lascou de estudar nessa disciplina. Que bom. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem passou por essa disciplina sem estudar, achando que fez um bom negócio, fez igual aquele rapaz que guardou um tesouro achando que era valioso e quando foi gastar, estava a nota tudo vencida, não servia mais para nada. Porque vocês vão precisar muito desse conteúdo para as provas, para os concursos, para a prática jurídica. Mas vamos lá, alguém tem dúvida? Vai continuar e não retorna esse conteúdo. A questão de Ivna, gente, é tranquilo, porque a Ivna, além de ser ótima professora, ela vai dar... Pode, Tiago, pode parar, por favor.